Bom dia, pessoal. Vou dar continuidade à correção daquela atividade que eu passei para vocês. Lembrando que o prazo para postagem dela se encerra amanhã, ok? Vamos lá. Após ser chutada, a bola passa a se mover com velocidade de 108 km por hora na direção representada na figura abaixo. Então tem aí a figura com a representação da bola, a chuteira, né? E está indicada a direção em que a bola está se movendo com a velocidade de 108 km por hora, mostrando ainda o ângulo θ que esse vetor faz com o eixo x. Né? Bom, vamos lá. Primeiro, o que o problema pede? O problema pede a quantidade de movimento da bola nesse novo instante. Vou chamar aqui de 2, apesar de ele não estar enumerado. Acho que vocês vão entender. Então, o problema pede a quantidade de movimento, o módulo da quantidade de movimento. Eu vou representar módulo da quantidade de movimento pelo Q sem setinha, para eu não ter que colocar as barrinhas. Que dados eu tenho? Eu tenho a massa, foi dada na questão anterior, que é 0,45 kg, ok? E tenho a velocidade. A velocidade é 108 km por hora, convertendo para metros por segundo. Vamos lá. 108 dividido por 3,6, 30 metros por segundo. E agora eu consigo encontrar a quantidade de movimento pela equação que relaciona as duas coisas. Quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade, ok? Quantidade de movimento é igual a 0,45 vezes 30 13,5. E qual que é a unidade? Bom, a massa estava em quilograma e a velocidade metro por segundo. Esse símbolo aqui é de multiplicação, tá? Que a gente fala por é para o símbolo de divisão. Tô percebendo que algumas pessoas estão fazendo essa confusão aí. Estão colocando quilograma por metro por segundo, isso não existe não. Bom, vamos lá. Respondido aqui, né? 13,5 quilograma. Ah, mas não tem como desenhar esse pontinho aqui, eu vou copiar ele. Copiar essa unidade toda aqui. Copiei. Colei. 13,5 quilogramas vezes metro por segundo. Continuando aqui. O seno do ângulo, o seno e o cosseno do ângulo formado entre a velocidade da bola após o chute e o eixo x, ou seja, né, o seno desse ângulo e o cosseno desse ângulo valem respectivamente seno de θ, seno de θ e cosseno de θ valem respectivamente 0,6 e menos 0,8. Ele pede: determine a componente x da quantidade de movimento da bola após o chute. Bom, como que eu vou achar
a componente x da quantidade de movimento, né? Vou chamar aqui de Qx. Né? A componente x de um vetor é igual ao módulo do próprio vetor multiplicado pelo cosseno do ângulo que esse vetor faz com o eixo x. Né? Lembrando que o θ vai ser sempre em relação ao eixo x. Então, a componente x vai ser o módulo do vetor está aqui em cima, 13,5. O cosseno do ângulo está aqui embaixo, menos 0,8. Né? Multiplicando aqui, o menos vem para cá, 13,8 vezes 0,8, 11,04 ou 11,0. Né? Não, tem um negócio errado aqui, é 13,5. É 10,8, desculpa. Qx é igual a 10,8. 10,8 o quê? Bom, ainda estamos falando de quantidade de movimento, e a quantidade de movimento é dada em quilograma vezes metro por segundo, tá? Quilograma vezes metro por segundo. Então, quantidade de movimento, 10,8 kg vezes metro por segundo, componente x. O que significa esse sinal de menos aqui? Por que a componente x da quantidade de movimento deu negativo? Né? Bom, se você observar aqui na figura, né? O eixo x é positivo para a direita e a bola está indo para a esquerda. Se a bola está indo para a esquerda, né? A componente x da sua velocidade vai ser negativa e a componente x da sua quantidade de movimento também vai ser negativa. O sentido da quantidade de movimento e da velocidade são sempre o mesmo, ok? Bom, pede também, vamos responder aqui. Determine a componente x da quantidade de movimento menos, não esqueçam do sinal de menos, 10,8. E aí eu vou copiar essa unidade aqui. E pronto. Pede também a componente y. Agora achar a componente y vai ser fácil, né? Bom, vou fazer mais para cá aqui, ó. Componente y. Componente y da quantidade de movimento. A componente y da quantidade de movimento é o módulo da quantidade de movimento vezes seno do ângulo que ela faz com o eixo x, tá? A componente y é Q vezes seno do ângulo que o vetor forma com o eixo x, tá? Com x. E aí eu tenho QY é igual a 13,5 vezes seno de θ é 0,6. Tenho aqui, então, vou fazer para cá, 13,5 vezes 0,6, 8,1. QY é igual a 8,1. E a unidade, quilograma vezes metro por segundo. 8,1 quilograma
vezes metro por segundo. Ok. Bom, aqui eu cheguei nas perguntas mais difíceis da questão, né? Talvez, né? Não que elas sejam tão difíceis, mas até agora elas foram fáceis, né? Que é a questão da variação da quantidade de movimento por direção, tá? A próxima pergunta pede: calcule a componente y da variação da quantidade de movimento. Isso porque a quantidade de movimento, né, ela mudou, né? E além dela ter mudado em módulo, ela mudou em direção e sentido, tá? E aí eu tenho que fazer esse trabalho aqui com muito cuidado. Bom, deixa eu trazer aqui para vocês a folha. O problema pede da variação da quantidade de movimento da componente y, né? Variação da quantidade de movimento, a componente y da variação da quantidade de movimento. É isso aqui que ele está pedindo. Em física, quando a gente procura a variação de alguma coisa, né? Delta alguma coisa, né? Geralmente é alguma coisa final menos uma coisa inicial. A variação da quantidade de movimento é assim: quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial, tá? Quando a gente trabalha só com duas grandezas, o final geralmente é representado sem índice e o inicial é representado com a bolinha. Mas se você preferir, pode colocar um F aqui de final. Tudo bem, tá? A variação da quantidade de movimento é quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. A variação da quantidade de movimento na componente y, né, é a quantidade de movimento final da componente y menos a quantidade de movimento inicial, ou menos a componente y da quantidade de movimento inicial. E o que eu preciso, então, é saber qual que é a componente y da quantidade de movimento final e qual que é a componente y da quantidade de movimento inicial. Bom, pessoal, a componente y da quantidade de movimento final a gente acabou de calcular, né? Tá logo aqui, ó, 8,1 kg vezes metro por segundo. Então, o QY final é 8,1 quilograma vezes metro por segundo. E a componente Y da quantidade de movimento inicial, quanto é? A gente vai ter que voltar lá na figura onde eu tenho a quantidade de movimento inicial. Vamos voltar. Bom, o meu movimento inicial está representado por essa figura aqui, né? Pela primeira figura, onde a bola se move com velocidade de 72 km por hora na horizontal para a direita. Qual que é a componente x dessa velocidade? Vocês conseguem observar e perceber que a bola se move só na direção do eixo x? O eixo x é para cá e a bola se move na direção do eixo x. Então, a componente y da velocidade é zero, tá? Bom, lembra que a quantidade de movimento sempre tem a mesma direção e sentido que a velocidade? Se a componente y da velocidade é zero, quanto vai ser a componente y da quantidade de movimento? Zero também, tá? Então, eu tenho uma bola se movendo na direção do eixo x apenas. A componente y do movimento dela vai ser zero. Se quiser colocar a unidade, aqui é um caso em que
falta da unidade não representa um erro. Então, quando é zero, tá, gente? Quando é zero, a falta da unidade não representa um erro, porque 0 kg é zero. Bom, então o cálculo da variação da quantidade de movimento ficou simples agora. Como que eu faço, né? Variação da quantidade de movimento, variação da componente y da quantidade de movimento é componente y da quantidade de movimento final menos componente y da quantidade de movimento inicial. Então, a componente y da variação da quantidade de movimento é 8,1 kg vezes metro por segundo. Eu tenho um caso aqui raro de repetição da resposta. Cadê? Calcule o componente y da variação da quantidade de movimento. Também vai ser 8,1 kg vezes metro por segundo. E agora, calcule a componente x da variação da quantidade de movimento. Vamos lá. Tira esse picote aqui. Para calcular a componente x da variação da quantidade de movimento, da variação da quantidade de movimento, a componente x, eu pego a componente x final menos a componente x inicial. Esses índices ali não importam a ordem, não. Bom, a quantidade de a componente x da quantidade de movimento final, a gente calculou aqui também, ó, agora há pouco, ó. Determine a componente x da quantidade de movimento da bola, que é quanto? Vou trazer aqui. Componente x final é menos 10,8 kg vezes quilograma vezes metro por segundo. Menos 10,8 kg vezes metro por segundo. Essa é a quantidade de movimento final da bola. E a quantidade de movimento, a componente x da quantidade de movimento final. E a componente x da quantidade de movimento inicial? Bom, de novo, a gente volta lá no desenho. Volta aqui no desenho. A bola se move na direção do eixo x. Se a bola se move na direção do eixo x, quer dizer que toda a quantidade de movimento da bola é na direção do eixo x. E quanto é toda essa quantidade de movimento? A gente já resolveu aqui, ó. É 9 kg vezes metro por segundo. Então, a componente x da quantidade de movimento inicial da bola é 9 kg vezes metro por segundo. E agora ficou fácil de resolver. O mais difícil era... Cadê? O mais difícil era identificar os dados que eu ia precisar, né? Não tão difícil assim também. Mas vamos lá. A variação, a componente x da variação da quantidade de movimento, componente x da variação da quantidade de movimento é a componente x da quantidade de movimento final, que está aqui, menos 10,8,
menos 10,8, menos a componente x da quantidade de movimento inicial, que é, então, menos aqui, 9. Então, eu tenho menos 10,8 menos 9 dá menos 19,8. Tá ok? Esclarecido até aqui? Então, toda a informação que eu tenho sobre a quantidade de movimento... Olha, eu consigo descrever bem a quantidade de movimento, né? A variação da quantidade de movimento sofrido pela bola devido ao chute. Tem uma variação em y, que é de 8,1 kg vezes metro por segundo, e tem uma variação em x, que é menos 19,8 kg vezes metro por segundo. Bom. E eu vou precisar desse dado para resolver a próxima pergunta. Então, vamos lá. Calcule a componente x da variação da quantidade de movimento. A componente x da variação da quantidade de movimento é menos 19,8. Vou fazer diferente dessa vez. Eu vou digitar quilograma, vou pôr ponto. Acho que o sistema vai aceitar. Quilograma vezes metro por segundo. Se não aceitar, depois eu acrescento isso lá. Estou corrigindo manualmente, tá, gente? Esse trabalho de vocês. Não estou usando só a correção automática, não. Marque a opção que indica o módulo da variação da quantidade de movimento. E isso aqui volta lá em módulo do vetor, que a gente viu há muito tempo já, no início do ano, e eu espero que vocês se lembrem disso muito bem. Marque a opção que indica o módulo da variação da quantidade de movimento. Eu ia desenhar aqui o vetor, mas como a gente está usando o computador, tem formas mais práticas de fazer isso. Eu vou usar um aplicativo que eu gosto muito, que é o GeoGebra. Né? Por que eu gosto do GeoGebra? Né? Eu vou escrever aqui os dados do vetor entre parênteses e vou chamar ainda esse vetor de variação da quantidade de movimento é impulso, né? Então eu vou chamar de I. E primeiro eu vou descrever a componente x do I. Quem que é a componente x do I? Está aqui na minha folhinha, ó, menos 19,8 menos 19,8. O único cuidado que eu tenho que ter é que ele usa ponto ao invés de vírgula, tá? Como separador. Ele usa ponto ao invés de vírgula como separador decimal. Não se esqueçam disso, tá? No Brasil se usa vírgula e não ponto. Então, vamos lá. Menos 19,8. E agora eu vou separar a componente x da componente y usando vírgula. Essa é a componente x. E a componente y... Acho que está aqui. Dá para eu trazer aqui embaixo. Aqui, ó. E a componente y da variação da quantidade de movimento está aqui, ó, 8,1. Então, 8,1. Vai. O que é o erro, né? Eu vou chamar esse vetor de I minúsculo, para ele não entender isso como um ponto. Ótimo. Tem que diminuir o zoom. Tá aqui o vetor, ó. Que vetor é esse, gente? Esse vetor é o vetor variação da quantidade de movimento, que a gente já aprendeu que pode ser chamado de impulso. Deixa só eu trocar aqui o textinho dele. Impulso. Propriedades.
legenda e exibir rótulo, legenda. Bom, existe um GeoGebra mais novo do que esse que eu estou usando. Tem o GeoGebra 5, 6, GeoGebra Online. Eu não consegui instalar o GeoGebra 5 aqui, nem o 6, e esses mais novos online eu não gosto muito deles não. Mas está aqui o vetor, ó, né? Com os dados que eu tenho, eu sei que este é o vetor. Componente x menos 19,8, componente y 8,1. Mas o que o problema pediu foi o comprimento total deste vetor, né? E para achar o comprimento total deste vetor, que recurso que eu vou usar? Eu vou usar um recurso que vem lá do o recurso que eu vou usar aqui vem lá da Grécia Antiga, né? É o chamado, provavelmente não é dele, né? Mas ele foi o primeiro, foram livros dele, os primeiros a serem encontrados. É o chamado Teorema de Pitágoras, né? Onde eu vou imaginar aqui, né? Deixa eu desenhar outro vetor aqui. Eu tenho um vetor aqui vertical, né? Vou chamar de x. Eu tenho um vetor vertical cuja componente, um vetor horizontal cuja componente x é menos 19,8 e a componente y é 0. Mas quando eu não erro um, eu erro o outro. Então eu tenho aqui a componente x do vetor e a componente y, né? Vamos lá. Y é igual a 0,8.1. A ideia é eu pegar este vetor aqui e transladar ele para cá. Ó, deu certinho. E a figura que formou aqui é um triângulo, né? Formou um triângulo. Isso aqui é a componente x do vetor, isso aqui é a componente y, e o que eu quero saber? O módulo disso aqui. Então, vamos lá, né? Eu estou procurando do ΔQ, da variação da quantidade de movimento, o módulo, tá? Então, vamos lá. Para calcular o módulo da variação da quantidade de movimento agora, né, que eu poderia chamar de impulso também, né? O módulo do impulso, eu vou usar o teorema pitagórico, que diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Variação da quantidade de movimento, a componente x da variação da quantidade de movimento é a componente x do impulso. A componente y da variação da quantidade de movimento é a componente y do impulso. Então, o que eu estou procurando aqui, o módulo da variação da quantidade de movimento, é o mesmo que o módulo do impulso. E o módulo do impulso vai ser... e o quadrado do impulso vai ser a componente x, tá? Isso aqui é a componente y. A componente x da variação da quantidade de movimento está aqui, 19,8. Então, 19,8 ao quadrado, mais o quadrado da componente y da variação da quantidade de movimento. Então, quadrado de 8,1. Então, i ao quadrado, 19,8 ao quadrado, mais 8,1 ao quadrado. I ao quadrado. Então, eu tenho 19,8
ao quadrado. Vai ficar 392,04 mais quadrado de 8,1, que é 65,61. Espera só um pouquinho. Ó, houve uma pequena pausa aí. Então, o quadrado do impulso é igual a 392,04 mais 65,61. O quadrado do impulso, 457,65. E o impulso é a raiz quadrada desse valor. 21. Módulo do impulso, 21,39. Arredondando, 21,4. Né? E a unidade, quilograma, vezes metro por segundo. Ou, se preferir, Newton vezes metro. Ok, pessoal? Bom, cadê? 21,4 quilograma vezes metro por segundo. Tá? E agora a gente já pode responder a nossa última pergunta. Qual que é a última pergunta? Né? Bom, durante o chute, o jogador fica em contato com a bola por 200 milissegundos. Estime a intensidade da força do chute, considerando que seja constante. O que o problema está pedindo aqui? Está pedindo intensidade da força do chute. Tá? Intensidade da força do chute. Como que eu vou calcular essa intensidade, né? Intensidade da força do chute. Como que eu vou calcular essa intensidade? Bom, uns chamam de teorema do impulso e da variação da quantidade de movimento. Ok, tudo bem, né? A variação da quantidade de movimento a gente já calculou, né? O módulo da variação da quantidade de movimento, a intensidade, que é quanto? 21,4, né? 21,39, 27, 21,4, arredondando aí. Né? Isso é a variação da quantidade de movimento. Variação da quantidade de movimento é igual a 21,4 quilograma vezes metro por segundo. Na questão anterior eu chamei de I, de preguiça de ficar escrevendo esse delta toda hora, né? Se é delta Q, então é I, né? Bom, vamos lá. Então, a variação da quantidade de movimento, 21,4 kg vezes metro por segundo. Isso em módulo, tá? Lembrando que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Ela tem módulo, direção e sentido. Né? Bom, e eu quero saber o módulo da força. Tá me faltando um dado aí ainda. Que dado é esse? Vamos lá no enunciado. Durante o chute, o jogador fica em contato com a bola por 200 milissegundos. Eu tenho aqui o intervalo de tempo, que é 200 milissegundos, 200 ms. Né? Convertendo para a unidade do SI, isso dá 0,200 segundos, ou 2 décimos de segundo. Né? 200 milissegundos são 2 décimos de segundo. É pouco, né?
Bom, vamos lá então. Eu tenho que impulso, né? Impulso é igual a força vezes ΔT. Né? Impulso é força vezes tempo. E eu tenho ainda que impulso é igual a variação da quantidade de movimento. Né? Combinando essas duas equações, a variação da quantidade de movimento é força vezes ΔT. Devia ter colocado ao contrário, teria sido mais fácil para mim. Força vezes ΔT é igual a ΔQ, né? Devia ter colocado assim, esse é igual a esse. Bom, a força é o que eu estou procurando. O tempo foi dado 0,2 e a variação da quantidade de movimento foi calculado em módulo 21,4. Bom, força, isolando a força aqui, pega quem está multiplicando, passa para cá dividindo, 21,4 dividido por 0,2, né? 21,4 dividido por 0,2 é 214 dividido por 2, força vai ficar 107 newtons, ok? Bom, força 107 newtons. E assim a gente consegue encerrar a nossa atividade, né, de amanhã. Bom, ela está naquele sisteminha que eu já expliquei para vocês, de resolveu, postou a resposta, clique em precisão para saber, ou em resultado, dependendo da situação, muda o botão lá. A partir de agora, eu acredito que só vai aparecer precisão. Clique em precisão para ver como é que você saiu nas respostas. As questões que você errou, você vai receber uma dica, algumas dicas, né? Não dá para prever todo o tipo de erro que vocês vão cometer, mas todos os erros, todo tipo de dica que eu pude imaginar, eu coloquei. Você clica lá, vê a precisão, questão que você errou, você recebe alguma dica, sabe que está errada, pode tentar fazer de novo e corrigir, tá ok? Bom, desejo uma boa avaliação para vocês. Vocês têm 2 provas hoje, por isso que eu estou gravando esse vídeo. Desejo uma boa avaliação para vocês e desejo para vocês também bons estudos, tá ok? Eu vou mostrar aqui antes de fechar como que o sistema vai se comportar, tá? Então, voltando aqui para o formulário, eu vou marcar aqui para me enviar uma cópia das minhas respostas e vou enviar o resultado. Bom, tá duvidando de mim? Eu sou um robô? Ué, vai continuar? Mais faixa de pedestre. Acabou? Acabou. Verificar. Beleza. Tá vendo, pessoal? O que eu tava comentando com vocês é esse botão aqui, ó. Ver precisão, tá? E quando você tentar acessar esse formulário de novo, se você já tiver respondido, ao invés de te mostrar o formulário, ele vai te mostrar essa página aqui falando que você já respondeu. Quer ver? Deixa eu tentar ir lá de novo. Não tô com ele aqui, não. Então ele vai aparecer isso aqui. Opa. Ó, vai aparecer escrito aqui, você já respondeu. Ainda tem o botão ver precisão e tem aqui o link para editar a sua resposta, caso você resolva trocar alguma resposta, ok? Ó, você já respondeu, tente entrar se acha que isso é um erro. Então, vamos lá, edite sua resposta. Eu queria era ver precisão. Peraí, deixa eu fechar aqui, quero ver minha precisão. Bom,
Como eu me saí, eu errei a pergunta da turma, porque eu não escolhi nenhuma. Tá vendo, ó? Opa! Não esqueça de se... Ah, olha só, tá vendo? Eu cometi um erro aqui, ó. Escrevi a massa da bola sem colocar unidade. Não se esqueça de escrever também a unidade e use vírgula como separador decimal. Tá vendo? Então tem essas dicasinhas. Essa aqui eu acertei. Tá vendo? Acertei. Tá? E a questão que eu tiver errado vai vir com um xizinho, um vermelho, me falando que eu posso... falando que está errado, e aqui tá, esse texto aqui vai aparecer para todo mundo que errar essa questão, tá? É o que eu supunha que vocês iriam errar. Ó, não se esqueça de escrever também a unidade e use vírgula como separador decimal. Então eu venho aqui e edite sua resposta, né? Volto lá no problema da massa da bola e faltou unidade. Qual que é a unidade da massa? Quilograma. Pronto, feito. Enviar. Ver precisão. Vou clicar em ver precisão novamente. Pronto, alterei, ó, já aceitou a alteração, ok? Tenham todos um bom dia, tá? A gente não vai se ver essa semana, eu devo gravar um outro vídeo e postar essa semana. Semana que vem é recesso, então a gente não se encontra. Eu encontro vocês só na outra semana, se vocês não tiverem prova no meu horário de aula. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo encontro nosso aí, ok? Tchau!